Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Esse é um tema novo, né? É a primeira vez que nós vamos abordar este tema. Também decorre de uma série de dúvidas de clientes, amigos, parceiros, contadores, enfim, empresários que sempre nos consultam sobre este assunto, sobre este tema. Muito bem. Essa palestra, para quem não sabe, ela faz parte nós fazemos parte de um grupo de 3 empresas, que a gente chama de Grupo Miranda. Ela está sendo patrocinada pelo grupo, que são as 3 empresas. A Miranda Feliciano Sociedade de Advogados, a Miranda Feliciano Serviços, que é uma empresa de contabilidade, e a Miranda Feliciano Imóveis, que é uma empresa de administração de patrimônio. Para quem ainda não me conhece, detalhes, eu sou advogado especialista em Direito Empresarial, Didática e Prática do Ensino Superior e tenho MBA em Gestão Tributária. Eu sou o CEO do Grupo Miranda, das 3 empresas, a gente que coordena as 3 empresas aí do grupo, tá certo? Também vai ministrar a palestra o Gemerson, que ele é tecnólogo em gestão financeira, graduado em ciências contábeis e especialista em controladoria, que é sócio de uma das empresas do grupo, que é a empresa de contabilidade. Para quem não conhece ainda, nós temos o site pessoal, alcionei.com.br, nós mantemos o site do escritório de advocacia, da Miranda Feliciano Sociedade de Advogados. No site do mirandadv.com, nós mantemos um link, vídeos, que fica aqui, nessa aba, onde nós temos vários vídeos de várias palestras, vídeos de 2 ou 3 minutos, que sanamos dúvidas do dia a dia do empresário, dúvidas corriqueiras, tá? Então, acessem o nosso canal lá, muitas coisas que são dúvidas do dia a dia, normalmente você tem ali alguma coisinha, e se não tem, entra lá no Fale Conosco e faça uma sugestão de tema que nós teremos o maior prazer de atender. Também no site da Miranda Feliciano Serviços, nós temos aí o site disponível, tá? Que vocês podem conhecer um pouco mais da empresa de contabilidade. Nós dividimos em 4 subtemas. Quando uma empresa está regularizada, os tipos de empresas, regras gerais e obrigações acessórias. Essa parte de obrigações acessórias, o Gemerson que vai estar cuidando, ministrando, e eu trabalho esses 3 primeiros temas. Quando uma empresa está regularizada, né? Essa é uma dúvida principalmente aos contadores, né? Quando chega numa empresa de contabilidade, a pessoa chega e olha, eu quero abrir uma empresa. Ele abre a empresa e ele acha que ele abriu a empresa, é só isso, não tem mais nada. Quando na verdade ele está começando. Com o registro dos documentos constitutivos, você nasceu uma nova pessoa jurídica. Registrou o documento constitutivo, nasceu a pessoa jurídica. E a partir daí, com o surgimento de uma pessoa jurídica, ela tem diversas obrigações, né, para a manutenção da vida dessa pessoa jurídica. Na medida em que você não cumpre com essas obrigações de sobrevivência da pessoa jurídica, ela passa a ficar de forma irregular, com pendências. E hoje em dia no Brasil, se você tem uma empresa aberta e se você não tem um contador fazendo as suas declarações, você vai ter problema, né? Porque não é só, ela não vai ficar ali paradinha. Se você deixar ela viva, nasceu, não fez nada, não está nenhum contador cuidando, não tem nenhum contador cuidando, tem lá algumas multinhas já por declarações, obrigações acessórias que não foram feitas. Então, e quando é que uma empresa está regularizada? Eu tentei de forma bem sucinta, dividir aqui de forma bem sucinta, a gente vai abordar, né? Primeiro, quando os seus atos constitutivos estão devidamente registrados. É uma sociedade limitada quando ela está com o ato constitutivo, né, o contrato social de abertura registrado na junta, que ela nasce a partir do registro na junta, e as eventuais alterações todas devidamente registradas. Então, ali. É uma sociedade, por exemplo, de advogados, ela não é registrada na junta comercial, ela é registrada na OAB, que é o órgão de classe. Então, quando o seu contrato social está registrado de abertura e as suas alterações. É uma empresa individual de responsabilidade limitada, quando o ato constitutivo, que não é um contrato social, é o ato constitutivo, está devidamente registrado na junta comercial. E esse ato constitutivo, esse contrato social, esse estatuto social, se é, por exemplo, uma associação, ela tem o estatuto social registrado no cartório de registro de pessoas jurídicas. Ele está ali registrado e as informações da composição societária, do objeto, do endereço, está de acordo com a realidade da empresa. Porque é muito comum também que você tenha uma empresa devidamente constituída, de repente ela muda de endereço, os sócios mudam ela de fato de endereço,
mas mantém o contrato social ainda no endereço antigo. Então, o estabelecimento dela está com endereço irregular. Ela tem uma licença de funcionamento, mas a licença, se foi adquirida, obtida na prefeitura, está no endereço antigo. Então, o seu contrato social, os atos constitutivos têm que estar devidamente registrados e essas informações dos atos constitutivos têm que representar a realidade da empresa. Uma certa feita, um empresário me procurou, ele tinha a empresa aberta em um local, ele mudou de estabelecimento, mas só mudou fisicamente. E lá no outro era um comércio, e ele começou, de repente, chega a fiscalização da prefeitura. Notificou ele para apresentar os documentos, ele falou, não vou apresentar nada não, está tudo certinho. Daqui a pouco eles vão lá e embargam a empresa, porque ela não tem licença de funcionamento naquele local. Então, a ausência de registro da alteração de endereço pode ensejar no estabelecimento um embargo da atividade empresarial. Normalmente, os fiscais eles são meio flexíveis, vão lá, notificam prazo de 30 dias para apresentar a documentação, aquela coisa toda. Mas se você pega um fiscal que queira, de fato, cumprir a norma, ele pode notificar, não apresentou, embarga. Fecha as atividades da empresa, temporariamente, até você cumprir, até você regularizar, porque naquele local você não tem licença de funcionamento. Ok? Uma outra coisa, então, além dos atos constitutivos devidamente registrados, estar com informações cadastrais em dia na Receita, Estado e município. Para algumas atividades no Estado, para algumas atividades apenas no município e na Receita Federal. Mas, no mínimo, município e Receita Federal você tem que estar com os dados cadastrais atualizados. Eu vou dizer o que aconteceu comigo, não vou dizer um caso de fora. Aconteceu comigo na minha empresa, em uma das empresas. Nós constituímos a empresa, fizemos uma alteração no contrato social em 2009, depois fizemos uma alteração no contrato social em 2012 e a alteração dessa empresa era na OAB, é a da Sociedade de Advogados. Todas as vezes que fizemos a alteração, registramos no órgão de classe, encaminhamos ela à contabilidade para que fizesse a atualização dos dados cadastrais na Receita Federal. Pois bem, essa alteração dos dados cadastrais não foram feitas. Não foi feito lá o DBE, não foi informada a comunicação. Na Receita Federal constava quem como sócios? Os antigos. No contrato social e na OAB, os sócios novos. De repente, eu estou lá no final do ano, no final do exercício, início do ano seguinte, declaração, faço distribuição de lucros entre os sócios. Com a distribuição de lucros, os sócios, no mês de abril, vão fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, dizendo que auferiram receita de prolabore e distribuição de lucros daquele CNPJ. Só que a declaração de imposto de renda dele consta que ele é sócio de uma empresa. Só que na Receita Federal, essa informação não existe. Por erro de quem? Contabilidade. Contabilidade tem que ficar muito atento. Por quê? No meu caso ainda é mais complexo ainda, porque quem faz a alteração não é nem a contabilidade, é os próprios advogados, porque num órgão de classe, são regras específicas. Mas, na regra geral, o contador ele faz o cadastramento, hoje é assim, né? Você faz o cadastramento para a junta comercial, você já cadastra na Receita e já faz toda a atualização automático. Você já monta um processo Receita e junta comercial automático. Mas no passado não era assim e em algumas atividades ainda hoje não são assim. Então é importante que as informações cadastrais da empresa que estejam devidamente registradas de acordo com a realidade, estejam em dia na Receita Federal, no Estado e no município. Além disso, a empresa precisa possuir a licença de funcionamento municipal, em alguns casos estadual e em alguns casos também federal. Existem atividades pendentes de autorização federal. Existem alguns casos que você precisa da sua inscrição estadual. Enfim, mas então precisa estar com essa licença de funcionamento municipal, em alguns casos estadual e em alguns casos federal. Para você obter a licença de funcionamento, aí existem algumas exigências do local onde ela está estabelecida. Habite-se ou planta de conservação. Eu vou tentar aqui, numa linha do tempo, mostrar para vocês a diferença e o resultado. Eu quero fazer uma construção, mas quero fazer totalmente regularizada. Contrato um engenheiro, um arquiteto,
ele vai elaborar o projeto de construção. Com esse projeto de construção, ele vai dar entrada na prefeitura pedindo um alvará de construção. A prefeitura expede o alvará de construção, eu realizo a construção, paguei as taxas, realizo a construção, terminei a construção, que tem que estar de acordo com aquele projeto que foi aprovado, eu entro para a prefeitura e faço um requerimento de habite-se no mesmo projeto do alvará. Eu digo, ó, aquilo que vocês me autorizaram fazer, o projeto que eu apresentei, vocês me autorizaram, eu fiz exatamente igual. Então agora me dê o habite-se, me dê autorização para habitar, porque eu cumpri com aquilo que eu me comprometi em fazer. Aí a prefeitura vai mandar um fiscal, vai fazer a constatação in loco, para verificar se está de acordo com o projeto. Estando de acordo com o projeto, ele vai expedir o habite-se. Essa é uma situação. Com o habite-se, então, eu posso obter naquele local uma licença de funcionamento. Existem alguns casos, em especial, como a licença é municipal, existem alguns casos, a exemplo do Imbu, que eles expedem uma licença provisória. Eles te dão uma licença provisória até que você cumpra essa exigência. Então você está dependente do habite-se, só que o imóvel já está pronto. E você quer abrir uma empresa. Aí ele diz assim, não vou abrir empresa e não vou te dar licença para trabalhar porque você não tem o habite-se. Mas aí você diz para a prefeitura, poxa prefeitura, eu não tenho o habite-se porque vocês não me deram ainda. Eu já solicitei o habite-se. Então, nesses casos, as prefeituras, elas costumam dar uma licença provisória mediante o comprovante de que você já protocolou o pedido de habite-se. E a planta de conservação? Eu tenho um terreno e eu não estou a fim de gastar com arquiteto, com engenheiro e pagar taxa para fazer a aprovação do projeto. E eu não faço nem projeto. Eu vou lá e começo a fazer puxadinho. Aí eu puxo uma parede aqui, puxo outra parede ali, boto um telhado em cima e vou habitar. Sem projeto de construção aprovado, sem alvará de construção, e eu construí. Isso nem acontece aqui no Brasil, né? Quase nem acontece. 99% das construções se dão por meio de uma construção irregular, sem autorização. E aí você está lá um ponto comercial, aí você quer abrir uma empresa. Aí você vai até a prefeitura solicitar o quê? A licença de funcionamento. Você deu a entrada na junta comercial, na Receita Federal, aí você vai querer a licença. Agora eu quero a licença, eu preciso da licença para poder trabalhar. A prefeitura disse, mas me dá o habite-se. Ela disse, não, eu não tenho esse trem não. Então me dê uma planta de conservação. O que é isso? Aí você vai ter que contratar um engenheiro, um arquiteto, que você não gastou no início, agora você vai gastar. Esse engenheiro ou arquiteto ele vai elaborar um projeto da sua construção e vai pedir na prefeitura que ele aprove essa planta de conservação da construção que eu fiz. E aí você se submete às regras da lei de zoneamento e uso e ocupação do solo. Porque em alguns casos a prefeitura vai dizer, aqui em Imbu é meio tranquilo, mas para São Paulo eu conheço casos em que a pessoa fez a construção sem alvará de construção, aí não tinha como pedir habite-se. Não tem alvará de construção, não dá para pedir habite-se. O máximo que ele vai conseguir é uma planta de conservação. Aí ele vai pedir a planta de conservação, a prefeitura diz, para esse imóvel eu não te dou planta de conservação. Por quê? Porque você construiu além da área permitida da ocupação. Seguinte, para eu te dar uma planta de conservação, destrua a construção excedente. Metade. Destrua a construção excedente. E aí como é que você faz? Aí você quer alugar um imóvel para implantar ali uma atividade empresarial e você não consegue porque não tem o habite-se nem plano de conservação. E aí você também não consegue o plano de conservação porque você construiu além do devido. O que você faz? Não faz. Não dá, você não consegue uma planta de conservação. Em algumas regiões aqui eles não têm a outorga onerosa. Existe a outorga onerosa, que é uma outra possibilidade, mas isso depende da aprovação do poder público. Da zona que ele está também. E isso é lei municipal. Aqui no Imbu é o que eu estou te falando, aqui no Imbu é muito fácil. Tá? Nas cidades do interior, né, Grande São Paulo, é mais fácil. Capital, gente, em São Paulo, o bicho pega. Em São Paulo existem casos lá que simplesmente não dou planta de conservação, não vou conservar e destrói o que está excedente. Acabou. Cumpra-se a lei, só isso. E aí, como é que você faz? Não faz. Eu tenho um caso lá que a gente está com uma dificuldade terrível para tentar regularizar. Tá certo? Então, quando se fala aqui em planta de conservação, se fala em regularização do imóvel, da construção, após o término. Quando se fala em habite-se, se fala em uma regularização do imóvel desde o início, com o projeto até a construção. Deu para entender a diferença aí? Ambos averbam na
na prefeitura a área construída no teu cadastro imobiliário. Ambos, tanto o Habite-se quanto a planta de conservação, vão lançar na tua inscrição imobiliária aquela área construída, a área de terreno, tudo certinho, vai deixar atualizado lá. A prefeitura vai saber que você construiu aquilo para lançar o teu IPTU. É muito comum. Isso é mais caro, né? É muito comum agora, nós temos, eu recebi lá no escritório, acho que na semana retrasada, um caso em que hoje, quando a prefeitura ela registra, ela averba uma planta de conservação no seu cadastro imobiliário, ela tem a obrigação de informar a Receita Federal aquela construção. Aí o que a Receita Federal faz? Quando ela recebe a informação de que você averbou na prefeitura, ela vai mandar ela vai te mandar uma notificação para que você apresente, tem lá um site para você fazer o cadastramento da obra e recolher o INSS pela área construída. Se for o caso, ainda pede as notas fiscais dos materiais. Isso. Então aí me procuraram semana retrasada, doutor, recebi essa notificação. Eu falei, você pediu uma planta de conservação do imóvel? Pedi, então foi isso. Tá certo? Então, esse Habite-se planta de conservação, ele é necessário para você obter a sua licença de funcionamento municipal. Qual é o grande problema para quem é empresário e pretende abrir uma empresa? Os contadores aqui devem saber isso na prática. Antes de alugar um imóvel, antes de celebrar o contrato de imóvel, verifique duas coisas. Habite-se planta de conservação e a VCB, mas aí você consegue fazer durante, não é tão problema, mas o maior problema aqui qual que é? A atividade, ela pode ser explorada naquele endereço? Zoneamento. Zoneamento. Por quê? O AVCB, você faz o protocolo, aí a prefeitura te dá a licença provisória. Né? E se tiver alguma coisa, é um corrimão, é um extintor, você faz, você resolve. Agora, eu estou querendo implantar uma indústria. O meu objeto social, o meu CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, é uma indústria. É isso que eu faço. Aí eu vou e alugo um imóvel e não verifico se ele tem lá Habite-se planta de conservação. Não verifico se naquela localidade é possível explorar aquele tipo de atividade por conta do zoneamento. Lá só pode serviços, pode comércio e serviços, pode indústria de baixo impacto, de alto impacto. Aí eu não vejo nada disso. Aí eu vou e fecho o contrato de locação. Fechei o contrato de locação, estava estabelecido em outro local, aí vou para o dono do imóvel e diz assim, olha, eu quero rescindir porque eu vou me mudar. Aí tudo bem, vamos fazer a rescisão. Fizemos a rescisão. Aí você fez a rescisão, assinou outro contrato, você vai fazer agora a alteração no contrato social para mudar a tua empresa daquele endereço para o outro. Você faz a alteração no contrato social e manda para lá. Quando você vai se instalar lá e pedir a sua licença de funcionamento, a prefeitura diz, não lhe dou licença. Por quê? A atividade que você desenvolve não pode ser explorada nesse local. A prefeitura diz assim, olha, você não tem plano de conservação. Aí você vai falar com o dono do imóvel. Dono do imóvel, por favor, locador, me forneça o Habite-se plano de conservação, meu contador está pedindo. Ele diz, não, eu não tenho esse trem não. Rapaz, você não tem, cara? Então tem que fazer. Não, eu não vou pagar nada, se vira. Aí você vai contratar para fazer. Então lá vai eu, né? Vou contratar um cara, gastar de 5 a 20 mil reais para fazer uma planta de conservação. E aí você faz a planta de conservação e o INSS vai cobrar do dono da obra. Deu para entender o balaio de gato que você pode se enfiar se não tiver a cautela de, antes de fazer um contrato de locação para instalar a sua empresa, verificar se existe Habite-se planta de conservação e se o zoneamento é permitido à tua atividade? Você pode simplesmente não conseguir. E aí você instala, não consegue iniciar as suas atividades e o aluguel está correndo. Só que você já rescindiu o contrato com outro. Como é que você faz agora para desfazer aquilo? É muito comum, gente, procurar o advogado nessa situação. Porque assim, enquanto está tudo indo muito bem, as partes se viram. Depois que gera o problema e não consegue instalar, aí é que procura o advogado. Ah, doutor, eu estou com um probleminha. Aí você conta a história e fala, rapaz, como é que eu resolvo isso? Não resolve. Não tem como resolver sem tomar prejuízo. Tá certo? Então tem que ficar atento a esses detalhes. Contadores aqui, acredito que já saibam essa rotina aí. Fui procurador aqui da Prefeitura de Embu e conheço bem a Lei Complementar 101 de 2007, que é o Código Tributário Municipal. Isso eu posso falar da Prefeitura de Embu. Quem é responsável pelo pagamento do IPTU, com base no Código Tributário Municipal? Proprietário, que tem a matrícula do imóvel no seu nome, possuidor a qualquer título de boa-fé ou de má-fé.
A prefeitura é obrigada a atualizar o seu cadastro imobiliário com as informações de quem está no imóvel. Inclusive, o locatário, ele pode pedir que o IPTU seja transferido para o seu nome, porque o locatário também é contribuinte do IPTU. É obrigatório, é obrigação solidária ao pagamento. Puxa, não sabia. Pega a Lei Complementar 101 de 2007, vai lá no capítulo e no artigo que fala do IPTU e você vai ver lá quem são os obrigados, os sujeitos ativos do IPTU. Quem é obrigado a fazer o recolhimento do IPTU. Então, na prefeitura, vamos imaginar que eu fiz um contrato de locação, só que está em nome de um terceiro. Está no nome de um terceiro, de um quarto, e quem fez o contrato comigo não tem nada a ver. Mas essa pessoa é ele que é o dono, ele é o possuidor. De boa fé ou de má fé, invadiu, sei lá. O que ele precisa fazer? Ele precisa comprovar a posse. Como é que você comprova a posse? Porque se você chega para a prefeitura, entra com um protocolo dizendo, ó, a posse é minha, eu estou na posse, coloque meu nome no IPTU aí. Deixo do proprietário com o proprietário, mas eu, enquanto possuidor, eu quero ser o responsável pelo pagamento do IPTU. A prefeitura não pode negar. Aí ela só vai pedir a comprovação de que você é o possuidor. Quais são os pedidos que a prefeitura faz? Conta de água, conta de luz, no seu nome. Ou, se você já deu entrada na ação de uso capião, cópia da petição inicial de uso capião, a prefeitura é obrigada a atualizar o seu cadastro imobiliário, porque você está pedindo para o juiz, declarando que tem a posse, e está pedindo o reconhecimento da propriedade por meio do uso capião. Em virtude disso, a prefeitura é obrigada a atualizar o seu cadastro e colocá-lo como possuidor, que está pleiteando a propriedade através da ação de uso capião, tá? Se você entrar no site da prefeitura ou da Câmara Municipal, tem um link lá, legislação. Você entra no link legislação, aí você tem lá leis ordinárias, leis complementares, Constituição, uma série de tipos de leis. E aí, lei orgânica, aí você vai no lei complementar, número 101 de 2007. Tá, ok? Isso aí é muito comum as pessoas se depararem com problemas, porque essa questão de IPTU aí. Ah, o IPTU, a prefeitura não dá, mas espera aí. Vocês, enquanto operadores do direito, que o contador também opera o direito através da interpretação legal. Tem que fazer esse requerimento. Opa, ele não está no IPTU, não é eu que tenho que mudar a empresa, nem o contrato de locação, é você que tem que mudar o seu cadastro imobiliário aí, para colocar a pessoa que de fato é o possuidor. Uma outra coisa que a empresa precisa ter, em algumas atividades, né, licença de CETESB e Anvisa. Em algumas atividades é necessário. E quando é que uma empresa está regularizada? Quando ela está com os impostos e obrigações acessórias em dia. Porque eu não estou vendendo nada, não estou prestando nenhum tipo de serviço e não estou industrializando nada. Estou inativo. Estou em dia? Depende. Eu posso não estar cumprindo com as minhas obrigações acessórias. Aí você puxa a sua ficha da situação cadastral na Receita Federal, vai aparecer lá. Não apresentou tal declaração, não apresentou tal declaração, não apresentou tal declaração. Aí você quer regularizar? Multa. Deu para entender? Isso aqui é uma questão interessante, os tipos de empresa que nós temos no Brasil. Primeiro, o artigo 44 do Código Civil diz que são pessoas jurídicas de direito privado. Então é uma pessoa jurídica. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Quem explora a atividade empresarial auferindo lucro de todas essas são as sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada. As demais, associação e fundação, não tem fim lucrativo. Organização religiosa são as igrejas, qualquer tipo de igreja. Partido político, vocês conhecem. Então, que explora a atividade empresarial como pessoa jurídica de direito privado são as empresas individuais de responsabilidade limitada, que é uma criação nova, veio em 2011, o Código Civil foi alterado em 2011, porque antes se utilizava muito as sociedades com um sócio laranja, né? Porque não existia essa possibilidade aqui, não existia você ter não existia uma empresa limitada com um sócio. Ela ficaria unipessoal por 180 dias, mas passou de estaria irregular. Então criaram em 2011 essa figura. Além dessas sociedades e as empresas individuais de responsabilidade limitada, também existe um tipo jurídico de pessoa que explora atividade empresarial, que é o artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e de serviços. Vamos para o desenho, porque o negócio não é tão simples assim.
Vamos lá. Eu tenho então a figura do empresário, só que veja, empresário não é empresa. Empresa é a individual de responsabilidade limitada e as sociedades. Lembra a antiga firma individual? Declaração de firma individual? Você abriu uma firma individual com preenchimento daquele formulário na junta comercial. E ela era o teu nome, no final poderia acrescentar a atividade ou apenas ME ou EPP ou simplesmente nada, porque ela poderia estar no lucro presumido. E então, esse empresário, ele não é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele é o quê então? Ele não tem CNPJ? Tem. Mas ele não é empresa. Ele é um empresário. Explica isso. Aí você vai qualificar lá. Alcionei Miranda Feliciano ME. Pessoa jurídica de direito privado? Não. O que eu sou? Eu sou um empresário individual que tem o CNPJ. Porque a empresa se confunde com o alcionei. O alcionei é a empresa é o alcionei. Tanto é que a responsabilidade do empresário individual ela é ilimitada. Os bens da empresa se confundem com os meus bens. Um empresário individual, os bens da empresa são os meus bens são os bens da empresa. Os bens da empresa, os meus bens pagam as dívidas da empresa. Esse é o empresário, que lá no fundamento legal é esse empresário. Ele simplesmente é um empresário. Veja que ele não está dentro do artigo 44 que fala e relaciona de forma expressa as pessoas jurídicas de direito privado. Está fora, está em outro artigo. Aí você tem o empresário e aí houve a criação de uma figura, o empresário individual, na verdade ele acabou sofrendo também algumas mudanças com o passar do tempo. Agora mesmo criaram o microempreendedor individual. Já ouviram falar o MEI? Já ouviram falar do MEI? Pois bem, o MEI é um microempreendedor individual. O que é isso? É um empresário que exerce atividade empresarial. É uma empresa? Não. Não é empresa. É um empresário. E esse empresário, então, ele pode ser um MEI se faturar até R$60 mil por ano. Esse empresário, ele pode ser um empresário individual no regime tributário simplificado, do Simples, como microempresa, se fatura até 360 mil por ano, ou como empresário de pequeno porte, se fatura até 3 milhões e 60 mil por ano. E o regime tributário dele, se passa disso, ele como empresário, ele pode estar no lucro presumido ou real. Vocês já viram algum empresário individual no lucro real? Nunca vi também não. Porque ninguém, né? O cara não vai confundir o patrimônio dele, né, com a da empresa que está faturando tudo isso. Ele vai montar uma sociedade, ele vai... A lei permite? A lei permite. Maluquice isso, né? Eu nunca vi, eu só conheço até aqui, ó. O empresário, ele só chega até aqui. Difícil, eu nunca vi, nem no lucro presumido. Os contadores aqui já viram? Mas quando ele entra no ME ou no EPP, ele não é limitado? Não, ele é um empresário individual. Ele Continua. Então veja, é por isso que eu coloquei aqui, ó, nessa linha. O empresário exerce atividade empresarial. Se ele está até 60 mil reais por ano, ele pode optar para ser um MEI. Se ele passa de 60 mil até 360 mil, ele pode optar por ser uma microempresa. Se ele de 60 a 3 milhões, de 360 a 3 milhões e 600, ele pode optar por ser uma EPP. E se ele passa disso, automaticamente ele vai ter que ser uma lucro presumido. Isso eu estou falando tudo para o empresário individual. Tudo bem? Agora, eu também posso exercer atividade empresarial como uma empresa individual de responsabilidade limitada. Aqui, a empresa sou eu. Eu sou o empresário, eu exerço atividade empresarial. Não é uma pessoa jurídica de direito privado, não nasceu uma nova pessoa. Sou eu a pessoa com um CNPJ para poder explorar uma atividade empresarial. Não é uma nova pessoa. Aqui surge uma nova pessoa. Com o surgimento dessa nova pessoa, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma criação de 2011, que até então não existia, ela pode, a gente chama de EIRELI, né? Ela pode estar também no regime de microempresa, se fatura até 360 mil por ano, como o EPP, até 3 milhões e 600, ou lucro presumido ou lucro real. Deu para entender aqui essa... Um sócio só aí? Um sócio só. Titular, né? Ele é um ato constitutivo.
Tá? O contrato social não é contrato social, é ato constitutivo de empresa individual. 2%. Não. É um ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada. Existem algumas regrinhas que eu vou falar sobre elas aqui também, nesse caso. Deu para entender aqui? Existe também a possibilidade de você ir para as sociedades, que as sociedades são o artigo 44, inciso 2º. Então, ó, aqui é o artigo 44, inciso 2º, está aqui. A empresa individual de responsabilidade limitada está aqui. E o empresário está aqui. Tá? São essas modalidades de empresa, se bem que essa aqui não é empresa, são esses tipos jurídicos que eu posso explorar uma atividade empresarial. Então, quando é que minha empresa está regularizada? Dependendo do tipo jurídico que eu adoto, tem uma série de obrigações. Tá certo? O negócio é complexo. Se fosse fácil, não precisava ninguém estar aqui. Ué. Se fosse fácil, é difícil, o negócio é complexo. Mas vamos lá. A Eireli, e aí tem algumas regrinhas, né? A Eireli, eu falo que ela pode entrar aqui. Ela sempre pode entrar aqui? Uma empresa individual de responsabilidade limitada, ela sempre pode ser optante pelo Simples? Não, porque tem atividades que a excluem. Então, nem sempre a Eireli pode optar pelo Simples. Dependendo da atividade que ela explora, eu já vou cair aqui no lucro presumido. E aí, dentro das sociedades, aqui o negócio é maluco, gente. Sociedades, quais são os tipos jurídicos de sociedade? Quando se fala em sociedade, o que o povo conhece? Limitada, não é isso? E SA. Ou uma sociedade simples. No máximo essas 3. Mas existem apenas 3 tipos de sociedades no Brasil? Não. Bom, primeiro, gente, olha lá, sociedade. Eu tenho as sociedades personificadas e as não personificadas. O que é isso? Sociedade não personificada é aquela que não tem personalidade jurídica própria. A exemplo da SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação. Ela não tem personalidade jurídica própria, mas está lá no Código Civil dizendo que é uma sociedade. Isso aqui é a chamada sociedade de fato. Eu vou explicar sobre ela. As personificadas, eu tenho a sociedade simples, que pode ser pura ou limitada. Eu tenho a sociedade em nome coletivo. Eu tenho a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade em comandita por ações, a sociedade cooperativa, a sociedade coligada, a sociedade dependente de autorização, que pode ser nacional ou estrangeira, a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, e o consórcio de empresas, que é uma pessoa jurídica também. Tem mais alguma aí que eu esqueci, senhores contadores? E aí, veja, quando é que uma empresa está regularizada? Dependendo do tipo de empresa, você tem uma série de obrigações decorrentes desse tipo de empresa. Uma SA com capital fechado tem obrigações que uma limitada não tem. Quando é que a sua empresa está regularizada? Depende do tipo jurídico de empresa que você possui. Porque o tipo jurídico de empresa que você possui é que vai definir o número de obrigações que você tem que cumprir. Se a sua empresa está na opção regime tributário simplificado, veja, microempresa, empresa de pequeno porte, chamada de simples, é regime tributário simplificado. Não é formato jurídico. O formato jurídico está aqui, ó. São essas possibilidades no Brasil. Regime tributário simplificado, algumas delas podem, outras não. Depende do ramo de atividade, depende do tipo jurídico. Por exemplo, uma sociedade anônima não pode estar no regime simplificado de tributação, seja de capital fechado ou seja de capital aberto. Agora, o porquê da necessidade de falar de todas essas possibilidades? Porque quando se fala em regularização de empresa, para cada tipo de empresa eu tenho obrigações diferentes. Né? Então, se cada empresa tem um tipo de obrigação, eu tenho que saber no mínimo que existem diversas empresas e aquela obrigação se aplica à minha empresa ou não. Aí eu enquadro a minha empresa naquele tipo de obrigação. Por exemplo, é um empresário individual que está no Simples Nacional. Eu tenho que conhecer aqui um pouquinho das regras do Código Civil, mas eu tenho que conhecer também aqui a Lei Complementar 123, que é a que fala do regime simplificado de tributação.
Se é uma sociedade simples, sociedade simples, né, pura ou limitada, optante pelo simples, eu vou para a Lei Complementar 123. Se não, eu vou apenas pegar no Código Civil. Se é uma SA, eu vou para o Código Civil e a Lei das SA, 5764, se eu não me engano, o número da lei, que é uma lei específica para a sociedade anônima. Se é uma sociedade cooperativa, eu tenho uma lei específica que fala das obrigações da sociedade cooperativa. Então, para cada tipo jurídico, eu tenho um nível de obrigações e um emaranhado de leis, um emaranhado de portarias, um emaranhado de instruções normativas que não é fácil de conseguir andar regularizado no Brasil. Muito bem. Tipos de empresa. Vamos falar um pouquinho da MEI, microempreendedor individual. Ela foi criada pela Lei Complementar 128/2008 e isso aqui é a empresa, é a figura jurídica mais simples que existe. Não precisa sequer de contador, tá? Você entra lá no site do portal do empreendedor.org.br e você mesmo cria a tua personalidade jurídica, tá certo? Tem lá a todo auto explicativo, direto no site do portal do empreendedor. Criado e gerenciado. As guias de pagamento são gerenciadas pelo portal do empreendedor. Só que tem uma limitação, faturamento de até R$60 mil por ano. E algumas atividades podem, outras não. Também lá no portal do empreendedor tem todo tipo de atividade que pode e que não pode. Mas aqui eu não tenho contador, não preciso ter assessoria jurídica, preciso conhecer um pouquinho, vou lá no portal do empreendedor, é muito simples. O empresário só pode ter um empregado registrado, tá? Isso é uma outra questão. O empresário não pode ser sócio de outra empresa, é obrigatoriamente optante pelo Simples Nacional, com regime diferenciado, o MEI, né? Então ele é isento dos tributos federais, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, IPI e RPJ, e paga apenas o INSS, ICM e ISS. E com esses valores aqui, se é um comércio ou indústria, vai pagar R$40,40 por mês. Esse é o custo de ser um microempresário, microempreendedor individual no Brasil. R$44,40 se é prestação de serviços e R$45,40 se é comércio e serviços, mais as taxas estaduais e municipais de acordo com o local. É isso aqui, um microempreendedor individual. É a figura mais simples. Sequer contador precisa. Você mesmo abre essa figura jurídica pelo site. Tá ok? Tem algumas vedações de impedimento, etc. Segundo, o empresário individual, que é o lado 966, ele é criado na JUSESP, declaração de empresário individual, não tem limite de faturamento, só que o faturamento vai interferir no regime de tributação. Tá? Então, dependendo do faturamento, se está até 360 mil ano, ME. Se é até 3.600.000, EPP. Passou disso, lucro presumido e ou real. O empresário não pode ser sócio de outra empresa, porque ele é um empresário individual. Aqui tem uma questãozinha interessante. Olha que contrassenso. Eu sou um empresário individual, não sou uma empresa. Só que eu opto pelo Simples como microempresa ou como empresa de pequeno porte. Mas eu não sou empresa, porque a lei diz que eu não sou empresa, mas quando eu opto pelo Simples na Lei Complementar 123, eu vou optar pelo ME ou EPP, como se empresa fosse. O empresário individual não pode ser sócio de outra empresa ou ele não pode ter outra? Para o Simples, né? Não, ele não pode ter, porque ele vai desenquadrar aqui do Simples o cúmulo do faturamento, né? Se acumular o faturamento. Isso, exato, se acumular o faturamento. Esse aqui é apenas no MEI, né? Se for no MEI ele não pode. Aqui apenas se acumular o faturamento ele vai desenquadrar do Simples. Agora você vê que coisa, o EPP ele vai levar essa sigla não sendo empresa. Como é que você explica isso? A lei atribui um nome, um sobrenome de empresário, de empresa a quem não é empresa. É o problema da legislação do Brasil. Regime, né? Só para definir a alíquota. Para definir o regime tributário. A Eireli, essa é a figura nova, né? E é interessante, ela veio solucionar um problema que existia no Brasil de sócios de fachada, né? Aquele laranja da empresa. Eu sou um empresário e eu desenvolvo a atividade empresarial. E de repente eu quero montar não quero montar uma empresa individual, quero montar uma limitada. Porque a empresa individual, atenção, não pode ser cedida. Uma Eireli ou uma limitada, eu faço cessão de cotas.
A firma, a antiga, né, firma individual, agora empresária individual, não podia ser cedida. Agora ela pode ser convertida, me parece que para Eireli ilimitada. Mas na época não podia sequer a conversão. Houve um período que não havia conversão. Então você montava uma empresa, tirava o seu CNPJ como empresário individual, tua empresa crescia. Eu quero vender, não quero mais fazer isso. Você não consegue vender. Não conseguia ceder. Agora encontraram uma solução jurídica para isso, mas antes não podia. Hoje você converte empresa individual em Eireli, Eireli para limitada, limitada volta para Eireli, Eireli volta para empresário individual. Hoje você consegue, né? Vai cancelando o NIR e abrindo o outro, cancela o NIR e abre o outro, mas vai embora. Antes não podia isso. Então a Eireli, criado na JuSesp, via ato constitutivo, não tem limite de faturamento, capital social é o mínimo de 100 salários mínimos e o regime de tributação pode ser optante, depende também de uma série de fatores. Não é porque é uma Eireli que eu posso optar pelo Simples. Tá? Por exemplo, eu criei uma Eireli que o objeto social é o KNAI 6462, que é administração e participação em outras empresas. Administra e participa em outras empresas. É uma holding. Uma Eireli holding. Exclui do Simples. Não pode, mesmo sendo uma Eireli. Tá? Então, dependendo da atividade empresarial, também não vai poder, por conta do objeto. Sociedade em conta de participação, que é uma sociedade não personificada. Alguém sabe o que é isso? Uma SCP? Já ouviram falar, não? Olha só. O Júnior é empresário, sócio do Júlio. Eu, Alcionei, quero me associar a eles para desenvolver uma atividade empresarial. Só que é o seguinte, eu não quero figurar no contrato social. Porque quem vai administrar e explorar a empresa são eles. Eu quero ser apenas um sócio investidor. Eu quero apenas injetar capital. Eles que vão explorar a atividade empresarial, mas eu sequer quero correr risco nessa empresa. Eu só quero injetar o capital e quero ter o direito, na condição de investidor de capital, a ter assegurado o meu direito à distribuição de lucros do resultado. Como é que eu faço isso? Sociedade em conta de participação. Essa é a figura jurídica para solucionar esse problema. Ele já tem uma empresa e aí nós temos, ela é criada por um instrumento particular ou público e não precisa de registro na junta, não precisa de reconhecimento de firma, é um documento particular. Precisa apenas estar assinado pelas partes com 2 testemunhas. E sequer, a lei, inclusive o artigo que fala, o 991 do Código Civil, fala que ela independe de formalidade. Ela tem 2 figuras, o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio ostensivo são os 2 e a empresa que eles possuem. Então abre uma empresa limitada no nome dos 2. Eles são sócios ostensivos. E eu sou o sócio participante. Então abre uma empresa limitada no nome dos 2 e eles celebram comigo um contrato de sociedade em conta de participação. Onde o sócio ostensivo, que são os 2, eles administram a empresa e desenvolvem a atividade. São os responsáveis de fato e de direito pela empresa. Se a empresa quebrar, a responsabilidade é deles. E eu entro nessa empresa como sócio participante, eu sou apenas um cotista. Nós constituímos um capital especial, injeto dinheiro lá. Na minha declaração do imposto de renda eu vou colocar que eu sou sócio em uma sociedade de conta de participação da empresa deles. Eu vou na minha declaração de imposto de renda declarar que recebi lucro da empresa deles. Mas não sou sócio, sou por meio da sociedade de conta de participação. Ah, mas você não figura no contrato social, como é que você está recebendo lucros? Porque a lei me diz que eu posso. De gaveta? Não é de gaveta, porque o de gaveta eu entendo que não tem nenhuma previsão legal. Não, agora, inclusive, a partir de janeiro, ele já é obrigatório livro caixa para fazer a escrituração contábil da SCP. Até dezembro do ano passado não precisava a conta de participação. Eu simplesmente declarava lucro recebido daquela empresa. Porque com base nesse contrato de sociedade em conta de participação. Você não tem responsabilidade. Se a empresa quebrar, se eles ficarem devendo no mercado, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Você quebra junto. Não, eu não quebro. Não, diga assim. Eu perco o capital que investi. Desculpa, você perde. Eu perco o capital que eu investi, mas eu não respondo por absolutamente nada daquela empresa. Vocês ficarem devendo para o governo, nada. Nada, absolutamente nada. Trabalhista, nada. Declaração você depende da escrituração fiscal. Eu preciso apenas fazer a escrituração para fazer. E isso a partir de janeiro agora, tá? Porque a partir de janeiro, porque até dezembro do ano passado o SCP sequer tinha escrituração contábil.
A SCP simplesmente eles lá na declaração, eles faziam declaração de que estavam distribuindo lucro por conta da SCP. Agora não, agora tem que fazer a escrituração da SCP, uma escrituração específica para ela. E eu, enquanto sócio participante, só recebo lucro, porque eu não administro a empresa. E na condição de não administrador, não tenho direito a prolabore. Só vou oferir o lucro no balanço da empresa. Tá? É por meio da constituição do capital especial e agora tem a obrigação de fazer a escrituração fiscal e contábil. Né? Você pode em qualquer momento... A obrigação é deles, né? É da empresa, da sociedade enquanto participante. Existe a empresa limitada deles, tem as obrigações deles. Agora, a nossa empresa, que é a SCP, também tem obrigações de fazer a escrituração. E ela não tem um CNPJ novo, tá? É coisa meio maluca. São umas ficções jurídicas. Né? Como é que você explica isso? Ele tem a empresa com CNPJ e eu sou sócio da empresa, eu sou sócio dessa empresa por meio de uma sociedade enquanto de participação, mas não aparece no contrato social. E a escrituração é feita em apartado. Tanto é que a empresa dele pode ter outras atividades e eu posso ser sócio apenas para um propósito específico, porque o capital especial que é composto é um capital especial para um propósito especial. Eu uso muito isso com empresários que participam e são investidores. Eu faço bastante disso porque são investidores. Para olhar as contas, Você pode exigir judicialmente a prestação de contas. Você pode fazer tudo. Você tem o direito de fiscalizar prestação de contas, entrar judicialmente para que ele faça a prestação de contas, apresente balanço, conta. correndo bem, né? Sim, tá certo? Então você tem esse direito. Tudo bem até aqui? É uma figura permitida em lei, que é o que eles chamavam de gaveta, mas na verdade não é de gaveta. A lei faz a previsão. Depois nós temos a sociedade simples, que é o artigo 997 e 1052, que elas podem ser pura ou limitada. Ela é criada por contrato social registrado no cartório ou órgão de classe, tá certo? E ela por exemplo, a sociedade de advogados é uma sociedade simples pura. Sociedade parece de contadores também, dá para você fazer chama de sociedade civil, né? Mas pode ser feito, assim como o de advogado só pode ser por meio da sociedade simples. Sociedade de advogados que façam uma limitada, esse contrato é nulo. Tá? Então, criado contrato e é registrado no cartório, não é na junta comercial. Informação nova. Ou no órgão de classe, a exemplo da OAB. Não é passível de falência. Sociedade simples não fale. Isso aqui é importante. Não posso pedir a falência ou recuperação judicial. Ela não é mercantil, né? Exatamente. Ela é uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade empresária. Ela não é uma sociedade empresária, é uma sociedade simples, pura. É uma sociedade de pessoas, não é uma sociedade de empresa, para empresa, né, para desenvolver uma atividade empresarial pura. Não é passível de falência, pode ser pura ou limitada. A pura admite sócio com cota de serviço e a responsabilidade é ilimitada dos sócios. Alguém já ouviu falar em sócio com cota de serviço? Já ouviram falar disso? Não? Aqui eu vos apresento um. Dr. Júlio é sócio com cota de serviço. É meu sócio com cota de serviço. Ele não tem participação no capital social. Ele tem participação no resultado do serviço. É advogado, sócio da Miranda Feliciano advogado. Dr. Júnior já foi sócio com cota de serviço. Hoje é sócio de capital. Administrador como eu. Dr. Júlio, que foi admitido há um ano, Júlio? Há um ano, foi admitido como sócio com cota de serviço. Qual é a diferença? O sócio com cota de serviço, ele tem direito a prolabore. Ele, no contrato social, você tem lá o capital social, distribuído entre os sócios. Tem lá 100 mil de capital, 50 mil para o sócio tal, 50 mil para o sócio tal. E aí eu tenho cotas de serviço sem valor nominal. Cota de serviço não tem valor. Ele tem participação dos resultados e prolabore. Ele não é dono do patrimônio, mas ele é dono dos resultados decorrentes da atividade empresarial, nesse caso não é empresarial, porque advogado não é empresa, mas da atividade profissional que é feita naquela empresa, naquela sociedade. É maluco isso aqui, né? Mas é uma forma que nós optamos de você criar, porque ele está me ajudando a constituir o capital. Ele está trabalhando para constituir o capital. O Dr. Júnior já está comigo há 6, 7 anos, né? 7 anos, Dr. Júnior. Ele já foi há 3 anos, 4 anos que você veio como sócio com administrador? Não.
O ano passado. O Júlio entrou o ano passado também como cota de serviço. Com o passar do tempo, ele está me ajudando a constituir o capital. Aí eu vou ceder também cotas de capital para ele. Deu para entender? Mas existe essa possibilidade. Você admite um sócio com cota de serviço, ele não é dono do capital, mas ele tem direito a prolabore e distribuição de lucros com base na participação dele nas cotas de serviço. Oi? Como é determinada? Você que determina, assim como o capital social. Eu quero injetar, eu quero integralizar 100 mil de capital e divido pelos sócios com base em cada um entrou. Cota de serviço. Não existe capital, não existe valor monetário das cotas. Eu posso criar, por exemplo, lá no nosso escritório a gente acha que tem 1000 cotas, 1000 cotas de serviço e 1000 cotas de capital. Eu tenho eu tenho tantas cotas de capital e tantas cotas de serviço. O Júnior tem cotas de capital, cotas de serviço. E o Júlio apenas cotas de serviço. É uma figura jurídica. Eu determino quantas cotas. Quer dizer, o sócio determina. Eu quero criar tantas cotas de serviço. Determina ou negocia? Então, em toda a sociedade existe uma coisa chamada affectio societatis. É a afeição da sociedade. É com base no trabalho que é desenvolvido, é com base na afeição dos sócios, é com base no comprometimento. Toda a sociedade é assim, não é? Casamento. Você fica casado se não quer estar casado? Não, não fica. Só o Manuel. Depende de quanto. Zezé de Camargo divorciou, pô. Não é. A sociedade é isso aí também, gente. Tem que ter afeição, tem que ter o desejo de estar casado. Porque eu tenho que tolerar os caras e os caras têm que me tolerar todo dia, meu. Mas queria fazer uma pergunta às esposas aí. Eu passo mais tempo que esses camaradas aqui com a minha esposa, pô. Você não tem noção. Quando ela quer te ver, ela tem que ir lá. Tá aqui, ó, pra poder. Vou perguntar uma coisa em relação a isso. Mas quando fala em cota de serviços, como funciona em relação ao investimento na empresa? O Júlio não fez investimento. Não, mas com os valores que vai entrando, vai agregando, você vai fazer. Não, então toda empresa tem uma movimentação, contas a pagar, fluxo de caixa. Contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Você tem um período, um exercício de 12 meses. Você tem ao final desse exercício o quê? Lucros ou percas. Ele tem direito dele, o sócio com cota de serviço, direito à distribuição de lucro com base na participação dele nas cotas de serviço. Além disso, ele tem direito ao prolabore, tanto quanto eu e o Júnior, que somos sócios administradores. E, além disso, eu posso optar em fazer a distribuição de lucros mensal, antecipar ela, que é o que a gente faz. São opções jurídicas. Tá? Não, isso aí não adianta chegar. Né? A pergunta eu não vou saber dele. A pergunta é assim, tecnicamente, você faz o cálculo da cota de serviço em relação a todo o serviço que entra, ou você o investimento que você vai fazer no mês? Não. O que acontece? A distribuição de cotas de serviço quanto vale o serviço do colaborador que está entrando? Qual é o comprometimento dele? Qual é a essencialidade dele na organização? É isso. O que acontece? É muito comum, senhores contadores, tá? Vocês estão aqui e eu tenho 2 sócios contador também. E a minha briga sempre foi com o contador. Sempre. O contador sabe contar. A minha briga com os contadores é a seguinte. O empresário chega e fala assim, eu quero abrir uma empresa. Aí ele fala, quem são os sócios? Fulano e Beltrano. Aí ele vai lá e coloca os dois, 50% do capital. Às vezes o contador não está preocupado em quem está injetando capital e quem está só injetando conhecimento. Não está preocupado com regra de exclusão de sócio. Não está preocupado com acordo de cotista. Nada disso. Ele faz o padrão lá, aquele que está no padrão da junta comercial. Você entra no site da junta, tem lá, modelo de contrato social de sociedade limitada. Ele baixa, preenche, pau na máquina. Gente, aí depois os sócios brigam. Essa semana chegou um caso no nosso escritório. Qual é o faturamento da empresa? Hoje. Qual é o faturamento daquela empresa lá de transporte que a gente pegou para fazer lá de solução? Deve dar uns 500 mil por mês. Faturamento, 500 mil por mês, 6 milhões ano. Faturando 6 milhões ano. Só que quando eles começaram, um cara injetou dinheiro e o outro veio com conhecimento. Quando foram fazer o contrato social, 50% para cada um. Tá errado, caramba. Sem a regra de... Não, o dinheiro. O dinheiro é que manda na economia. Quem tem o capital social?
Quem injetou o capital? Quem injetou o capital? É sócio com capital, é aquele que injetou o dinheiro. O outro pode ser sócio, se ele entrou quanto? Com 0, coloca no mínimo 1% lá. E você pode dar ao sócio com 1% poder de administração. Só que é diferente na hora da exclusão. Porque é o seguinte, o cara injetou lá 100 mil, 200 mil, hoje a empresa vale 6 milhões, 5 milhões. Só que agora ele vai querer excluir o sócio minoritário. Ele tem 50%. Não entrou com 1 centavo e agora tem que... E não tem as regras no contrato social para de exclusão daquele sócio. e nem do pagamento das cotas. Lascou com o cara. O contador criou essa empresa, ferrou com a vida dele. Aí chega pra gente, né, doutor? Aí a gente fala, quanto que você injetou? Tudo. E ele? Nada. Ele estava lascado, ele tinha sido demitido de uma empresa quando ele veio trabalhar comigo. Quanto que ele está faturando? Tanto. Não, porque ele chega no contador e fala, monta uma empresa. E o contador não está nem aí para essas regras. Com todo respeito aos meus colegas, mas vocês estão aqui também, pô. E eu tenho sócio contador. Minha guerra com esses caras é isso. Mas ele não leu para assinar o contrato. Mas ele assina... Você... Ó, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada 100 contratos que são assinados, quantos são lidos? 2. Ó, eu vou fazer uma estatística aqui. Cada 100 contratos que são assinados, 10 são lidos. Cada 10 que são lidos, apenas uma pessoa que leu entende. É o advogado. E por vezes, quando ele entende, aí ele vai querer questionar. Não concorda. Hoje, doutor Rubens, cadê o Rubens? Rubens vai fazer uma escritura. Um negócio de 600 e tantos mil reais. Nós estamos há 2 meses brigando pela maldita da escritura, que nada mais é do que um contrato. Chegou lá, na hora de assinar, eu falei, coloca essa regra aqui para proteger o comprador, que é o meu cliente. O cara falou assim, com essa cláusula eu não assino. Depois de 2 meses, já umas 70 certidões, porque o cara tinha um monte de processo. Eu falei, Rubens, a vontade que deu foi de falar um palavrão. Eu confesso para vocês. Eu falei, Rubens, pelo amor de Deus, faz o seguinte, eu falei, ó, manda só arquivar essa certidão aí que ele não queria que fizesse menção, manda arquivar no cartório e tira essa porcaria dessa cláusula aí que vai dar o mesmo efeito jurídico pra gente. Mas, às vezes, a única que lê não consegue mudar. Eu li, não concordava, mas eu conseguia mudar? Não, por questões comerciais, às vezes não consegue mudar. Então, o contrato, eu acho que aqui é você, na hora de montar um contrato social, o contador, a orientação que eu dou para os meus sócios é, primeiro, percam um pouquinho de tempo para conhecer um pouco mais de quem está injetando capital, quem não está injetando capital, quem vai fazer o que dentro da empresa. Eu tenho casos que chegam para nós que o cara é um zero à esquerda. O cara só sabe trabalhar na ferramentaria, sabe fazer manutenção de ferramenta. E o cara está como sócio administrador. E tem obrigatoriamente que assinar tudo. Toda hora que o cara, que é o administrador, tem que fazer alguma coisa, ele tem que ir lá pedir. O cara vai e assina. Ele não sabe nem o que está assinando. Ele não tem a mínima ideia do que ele está assinando. Então, o sócio que tem o know-how, a expertise administrativa, pode fazer o outro se lascar a qualquer momento, porque o outro se quer. Então, não dá para colocar um sócio que não tem habilidade administrativa para fazer administração. Estou com um caso de uma transportadora aí que fatura 10 milhões por mês, o troço é gigantesco, e o cara, o meu cliente, você vai conversar, eu não consigo conversar com ele, porque ele tem ele é um senhor que não... Ele fala, ele trabalha de office boy hoje na empresa, e é sócio administrador. Ele falou, doutor, eu só recebo meu salário. Eu falei, você não tem salário, você tem prolabore. Não, eu só tenho salário. Eu falei, não é salário, é prolabore. Ele não consegue entender a diferença de salário e prolabore. E aí manda um monte de documento para ele assinar, ele vai e assina tudo. Agora a empresa está devendo alguns milhões e ele fala, doutor, estão me roubando. Eu falei, não, você está se roubando, porque você que está assinando, pô. Deu para entender? Então eu acho que tem que haver essa... cada cliente você trata de uma forma. O contrato social é um documento essencial para manter a empresa em funcionamento. Vamos lá. Pode ser por ou limitada. Regime de tributação. Ó, atenção. Agora, final do ano passado, a Lei Complementar 123 sofreu alterações e incluiu algumas atividades optantes pelo Simples. Por exemplo, a academia agora pode ser optante pelo Simples, né? Aquele anexo virou Aquele anexo, eu vou falar, você tem que fazer um curso de especialização para entender aquele anexo. Aquilo é uma desgraça, gente. Pelo amor de Deus. Não, se eu pegar o anexo aqui, é o seguinte, ó, só para vocês terem uma ideia. Você tem uma tabela com faturamento acumulado nos últimos 12 meses.
de acordo com o faturamento, aí você fala, quanto que eu tenho que pagar de alíquota de imposto sobre o faturamento? Aí você não sabe olhando aquela tabela com um monte de alíquota. Você tem que ir para uma outra tabela, onde você tem quanto que a tua folha de pagamento representa no faturamento. Se ela representa 10%, tem uma alíquota. Se ela representa de 10 a 20, tem outra alíquota. Se de 20 a 30... Gente, o cálculo é maluco. Faturamento acumulado. Quem já era do Ó, eu vou falar. Quando eu peguei aquele negócio, eu fiquei meia hora lendo para tentar entender. O troço é maluco. É ininteligível. Simplesmente é o anexo 6, se eu não me engano. 5 é ininteligível. Não dá para entender aquele troço. O cara que criou aquilo falou, vou ferrar com alguns prestadores de serviço aqui, vou ferrar com a vida deles, porque não dá para entender. Isso para nós advogados é ótimo, porque eles vão pagar errado, vão receber autuação e vai sobrar para quem fazer a defesa? Os advogados. Coisa boa, tranquilo, faz parte. Então, algumas empresas puderam ser optantes pelo simples exemplo da sociedade de advogados, entretanto, ela não está isenta da cota do INSS patronal. É uma porcaria. Vamos lá. Tipos de empresa. Sociedade em nome coletivo. Criada por contrato social registrado no cartório, só admite sócio pessoa física, responsabilidade limitada, regime de tributação, qualquer um deles. Sociedade em comandita simples. Essa aqui é importante. Alguém já viu um contrato de sociedade em comandita? Simples ou por ações? Algum dos contadores já viram? Eu tô louco para ver. Eu nunca vi. Eu não conheço nenhuma, mas tem aí essa previsão, que é composto por sócios comanditados, que a responsabilidade é ilimitada e administram, e sócios comanditários, que a responsabilidade é limitada. É parecida com a sociedade em conta de participação, só que essa você aparece no contrato social. A sociedade em conta de participação, não. A limitada, que é a mais comum, acho que 90% das empresas no Brasil são limitadas. Eu advoguei para Casas Bahia, e Casas Bahia é uma limitada. E você vê, poxa, Casas Bahia, a gente acha que empresa grande é SA. Nem sempre. Sociedades limitadas grandes podem ser limitadas também, não necessariamente SA de capital fechado. A Realpol, que é a Brastemp, é uma sociedade anônima de capital fechado. Então, ela é criada, né, limitada, contrato social registrado na junta, a responsabilidade é limitada dos sócios, a participação das cotas, e aqui há controvérsias, né? Reclamação trabalhista, esquece essa regra. Dívida tributária, às vezes esquece essa regra, tá? Admite sócios pessoa física ou jurídica, o regime de tributação pode ser qualquer um desses quatro aí. Sociedade anônima é um tipo jurídico um pouco mais complexo, tem uma lei própria, que é a Lei 6404/76, é criada não por contrato social, mas por estatuto, registrado na junta, pode ser de capital aberto ou fechado. Essa daqui, as grandes empresas, elas estão nesse formato, porque ela tem uma série de obrigações acessórias muito maiores do que da limitada. A limitada é fácil, aqui a gestão disso aqui é um pouco mais complexo. Então, quando você fala empresa regularizada, alguém aqui tem uma SA ou participa de SA? Não? Não? Então, tem cota, tem ações na Bolsa? Ninguém tem ações na Bolsa aqui, gente? Quem tem ações na Bolsa é sócio de uma SA, é acionista de uma SA. Tá? Quem tem ações na Bolsa, você é acionista, sócio, né? Só que leva o nome de acionista de uma SA. De capital aberto, tá? Porque está na Bolsa de Valores de capital aberto. Regime de tributação, lucro presumido e ou real. Aqui não cabe Simples Nacional SA. Tá? Comandita por ações é uma mistura da comandita simples com a SA. Também vai ter comanditário, acionista comanditário e acionista comanditado. Essa aqui é pouco conhecida. Sociedade cooperativa. Essa aqui tem crescido no Brasil o número de sociedades cooperativas, tá? Por conta do regime de tributação, que é interessante. Quando você, dependendo das atividades, isso aqui é interessante. A gente advoga para 3 cooperativas, né? Cooperativa de costureira, cooperativa de transporte e a de transporte também lá de Itapecerica. E tem 2 cooperativas de reciclagem também, sociedades cooperativas de São Paulo. Então, é um regime jurídico próprio, então é interessante. Ela é criada por estatuto, registrado na junta, tem que ter no mínimo 20 sócios. Isso é um dos requisitos. O regime de tributação, lucro presumido é o real, só que
os tributos, ela tem algumas isenções, imunidade, então tem algumas regras diferentes aí. Então, tem obrigações que não se aplicam, outros tipos de obrigações que são exigidas para a cooperativa. Enfim, para tornar uma cooperativa regularizada, organizada legalmente, correta, tem uma série de obrigações. Tem que ter especialista aqui, porque o negócio é complicado. As sociedades coligadas, essa aqui é interessante, gente. Isso aqui é uma figura jurídica que pouco se utiliza. Olha só, eu sou empresário e eu tenho uma empresa aqui. E aí eu quero montar uma outra empresa. Se eu estou no lucro presumido e a atividade também aqui é no lucro presumido, eu não preciso criar uma nova empresa, ser sócio daquela lá. Se quem está investindo capital somos nós dois e a nossa empresa que está injetando, eu posso criar uma controladora e uma controlada. Uma sociedade controlada. Não é eu, pessoa física, que sou sócio daqui e sócio de lá. Eu sou sócio daqui. E essa empresa é sócia daquela outra. Fica controladora e controlada. E aí você vai incluir no objeto social da controladora o CNAE 6462, que é de administração e participação. Os lucros daqui vêm para esta empresa aqui. Entendeu? Ela já vem, a tributação é feita aqui e já vem para esta empresa como distribuição de lucro para o sócio, que é a outra empresa. Então, são possibilidades, que a gente chama de sociedade coligada, o artigo 1097 fala disso. Que pode ser controlada quando uma pessoa jurídica controladora é detentora de maioria do capital social de outra pessoa jurídica controlada e indica a administração. Quando ela é uma filiada, uma pessoa jurídica é detentora de mais de 10% do capital social da outra empresa filiada e não indica a administração, ou apenas participação, quando uma pessoa jurídica é detentora de menos de 10% do capital social de outra pessoa jurídica participação e não administra. Admite EIRELI e todas as sociedades lá, todos os tipos. Eu montei uma holding onde a mãe, que é a controladora, era uma EIRELI. E todas as demais eram limitadas, só que o administrador era sócio ou não sócio. Qual é a diferença? Administrador sócio ou não sócio? A gente vai chegar aqui. Outra coisinha aqui, peraí. A EIRELI e todas as sociedades, regime de tributação, lucro presumido e o real, porque ela participa das demais. Dependendo de autorização, aí você tem as nacionais e estrangeiras, algumas empresas, elas precisam de autorização do Executivo Federal e outras do Executivo porque são nacionais ou estrangeiras, alguns tipos, né, seguradoras, aeroclubes, escolas de curso de aviação, serviços aéreos públicos, instituições financeiras, eu não posso sair abrindo, eu dependo de autorização federal. Regime de tributação, presumido ou real. A SPE, essa SPE, Sociedade de Propósito Específico, entre empresas do Simples, já ouviram falar isso? Artigo 56 da Lei Complementar 123 fala dessa figura jurídica, constituída entre duas empresas no Simples para um propósito específico. O regime de tributação continua no Simples da SPE. Duas empresas no Simples constituem uma sociedade de propósito específico que também vai ter um regime tributário do Simples. É interessante, isso aqui é para um propósito específico, eu constituo ela para um propósito específico. Normalmente, algum tipo de empreendimento, alguma coisa nesse sentido. E eu também posso ter uma sociedade de propósito específico constituída entre pessoas físicas com prazo determinado. Eu trabalho a limitada e faço uma limitada com propósito específico com prazo determinado. Tá? E aí o regime de tributação dela vai ser ampliado aí. Administração. Quem é que administra uma empresa, gente? Sócios? Não necessariamente. Eu coloquei aqui dois tipos de administração. Quem é que define a administração de uma empresa? É sempre o contrato social, estatuto social ou ato constitutivo da EIRELI. Porque é uma empresa individual de responsabilidade limitada, mas eu posso nomear um administrador que não seja eu. Mesmo eu sendo uma empresa individual de responsabilidade limitada. Eu não posso na empresária individual, mas na empresa individual, sim. O empresário individual, não, mas a empresa individual eu posso nomear um administrador. Definindo o contrato social, estatuto social ou documento apartado, podendo ser isolada ou em conjunto. Atenção. Eu posso nomear o administrador pelo contrato social, mas eu também posso nomear o administrador por um outro documento de nomeação. Então, no contrato social eu digo, quem vai administrar será nomeado em um documento apartado registrado na junta. E aí acontece o seguinte, essa empresa está regularizada quando? Tem que ver o mandato do administrador. Porque eu já peguei casos em que o administrador estava com o mandato vencido. E isso é muito comum em associações e organizações religiosas.
Em especial associações, que você tem a obrigatoriedade de fazer eleições para nomeação eleição dos administradores. E aí você está com os administradores vencidos, não é uma empresa, é uma associação ou uma organização religiosa, mas os administradores estão com o mandato vencido e eles não podem administrar aquela organização. Quem pode administrar? Pode ser sócio, e aí ele vai ter direito ao seu prolabore, ou pode ser não sócio. O empregado CLT, ele vai receber o seu salário. Uma empresa interessante é uma empresa chamada Sky Networking, Blue Sky Networking. É uma empresa de comunicação satelital, telecomunicação, comunicação por satélite. É uma empresa americana. Ela veio abrir uma empresa no Brasil, uma controlada no Brasil. Detentora da maioria do capital social é a Blue Sky Network, americana. A do Brasil, Blue Sky Brasil. Quem era dono do capital social? A Blue Sky americana. Mas quem administrava? Eles colocaram uma pessoa física. Só que essa pessoa física não era sócio e não tinha registro na carteira CLT. Salário, R$25 mil. Aí ele me procurou para entrar com a reclamação trabalhista. Quando eu olhei, eu falei, você faz o quê? Eu sou administrador. Onde é que consta que você é administrador? No contrato social. Peguei lá, tá. Você é administrador, mas não é sócio. Sua carteira de trabalho está registrada? Não. Ótimo. Reclamação trabalhista, não, tá ganha. Eu não tenho nem que fazer prova, tá no contrato social. E aí eles falaram assim, mas o contador falou que eu não precisava ser empregado, porque ele mesmo contratou a contabilidade. Ele falou, o contador falou que eu não precisava ter a carteira assinada, porque eu era administrador. Eu falei, não, então tá bom, você vai ver. Já comigo. Aí entramos com a reclamação, intimando a americana, reconheceu o vínculo, pagou todas as verbas. Tá certo? Então, se não é sócio, tem que ter CLT. Tipos de sócio. Cotista, administrador, recebe prolabore distribuição de lucros, que é proporcional ou não ao capital social. Sócio cotista não administra, tem direito aos lucros proporcionais. Sócio com cota de serviço, apenas na sociedade simples pura, tem direito a prolabore e distribuição de lucros. Tá certo? Essas são as remunerações aí dos tipos de sócio. Gente, já viu sócio falar assim, é o meu salário. Sócio tem salário? Sócio não tem salário, gente. Sócio tem o quê? Prolabore. E o sócio não é administrador. Ele não é administrador. Não tem o título de administrador. Só que ele está recebendo prolabore. Não pode, gente. O sócio que não é administrador não pode receber prolabore, porque ele é sócio, ele não trabalha. Ele é apenas sócio de capital. Se ele trabalha, ele tem que ser administrador. O sócio de capital não precisa trabalhar. Sócio administrador trabalha e recebe prolabore. O que não trabalha não recebe prolabore e tem distribuição de lucros. Deu para entender aí? Um é sócio de capital, o outro é sócio de capital com trabalho. Exclusão de sócios. Posso excluir um sócio? Isso eu sou consultado direto. Doutor, posso excluir um sócio? Estou com um problema aqui. Depende. Depende do quê? Do bendito do contrato social. Depende desse miserável. Depende do contrato social, do estatuto social. E aí é o seguinte, quando se cria a empresa, não se pensa nessa possibilidade do divórcio. Aí eu vou casar, né, na empresa, tem um monte de patrimônio, o outro não tem nada. Só que aí na hora que eu vou diante do cartório, eu digo, não, eu quero comunhão parcial de bens. O que eu estou fazendo? Eu estou quase que dando 50% de tudo que eu tinha para o outro. Então é a mesma coisa que um casamento, sociedade. Eu tenho que analisar quem está entrando com dinheiro e quem não está entrando com nada. Porque se ninguém tem nada, tudo bem, 50% do capital para cada um. 50% de nada é nada. Os dois não tinham nada, vão trabalhar com nada de cada um. Agora, se eu estou entrando com 100 mil, o cara não está entrando com nada. Se eu não coloco que ele é sócio administrador com 1%, eu coloco ele com 50%, e eu não coloco regra de exclusão, se bem que se ele tiver só 1% eu posso excluí-lo. Mas se eu não coloco autorização expressa, né, de que eu posso excluir pela quebra do affectio societatis, e eu fiquei 2 meses com ele na empresa. Não quero mais, brigou, o cara não tem, eu quero tirar ele da empresa. Tudo bem, tem que pagar 50% do capital social. Deu para entender o problema do contrato social? Então, o contrato social não pode ser modelinho da junta. O contrato social é um documento, é um pacto antinupcial. Você vai casar, você tem que preparar sob medida com a pessoa que você está casando. Agora, a exclusão dos sócios é possível, por maioria do capital social, se estiver previsto no contrato social.
Se não está previsto, eu posso excluir por meio de ação judicial de exclusão de sócio. Eu vou passar para o Gemerson, então, fazer o encerramento e eu volto já na sequência. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui nesta noite. Ele comentou um pouco sobre esse casamento de sociedade e eu tive um casamento diferente no Grupo Miranda, né? A gente foi estagiário do escritório Miranda Feliciano Advogados em 2007, 2008. Saímos, percorremos um bom tempo aí fora e retornamos como sócio agora da MF Serviços, né? E é um prazer imenso estar aqui. Obrigações acessórias. Né? Se a gente for falar das obrigações acessórias, a gente não vai sair daqui hoje, a gente vai passar a noite toda falando e ainda vamos sair com dúvida, ainda não vamos conseguir entender direitinho tudo o que é. Então eu separei algumas básicas. Nesse primeiro slide tem aqui um resumo de cada e no segundo eu só vou citá-las, né, para que a gente tenha uma noção. Hoje em dia, nossas empresas, a maioria são limitadas, sociedade simples, né, lucro presumido, muito pouco lucro real, então assim, algumas obrigações acessórias de lucro real são mais específicas, que a gente não está citando aqui, né? Salvo o SPED que está aí para nos ajudar e espero que muito, né? Então vamos lá. CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? É muito comum essa entrega dessa obrigação quando há movimentação na empresa de admissão ou demissão de funcionário. É uma obrigação que ela não é mensal, é sempre que houver uma movimentação. Todo mês, não. Teve movimentação? Tenho que enviar. Posso enviar até que dia? Até o 7º dia do mês subsequente ao evento. Você pode enviar até o dia 30, se você quiser, para ficar livre de problema, né? Dia 1º eu já mando para eu não ter problemas, né? Lembrando que toda obrigação acessória, ela decorre de uma multa ou de uma autuação. Então, assim, eu tenho as multas que eu não separei para citá-las, mas elas não são pouquinhas, é de R$200 para lá, 425, 200, mínimo de 500, com alguma base de percentual e tudo mais. Então, assim, toda obrigação acessória tem uma multa caso a gente não apresente. Quando é que a empresa está regularizada? Quando ela cumpre essas obrigações acessórias. E a maioria dos empresários sequer sabe da existência delas. E não é uma obrigação de pagar nada, é uma obrigação de dar informação. Não dê informação, o que acontece com a minha empresa? Eu estou irregular e não estou nem sabendo. Quando é que eu vou descobrir? Quando eu começar a receber as multas, quando eu ficar inscrito na dívida ativa. Quando eu precisar de uma certidão, aí eu descubro que, caramba, aquele miserável daquele contador. Aí a gente descobre. Sempre cai para a gente, né? Sempre quebra para o nosso lado. Mas é importante também lembrar que precisamos das informações para podermos fazer as declarações. Então, empresários, né? Empresários, nos deem as informações para a gente poder fazer aí. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar atento, sim. A gente tem um calendário, né? Tem um calendário tributário no próprio site da Receita Federal, a gente pode consultar lá, qualquer pessoa tem acesso. E na nossa contabilidade, no nosso escritório, nós temos também o nosso controle interno, além do já previsto, para que a gente não erre aí ou evite pagar multas, né? GFIP, muita gente não entende o que é GFIP, mas é simplesmente a obrigatoriedade de informar o salário que você pagou para o funcionário no mês, né? Então ali vai quanto você vai pagar de fundo de garantia e quanto você está retendo de INSS ou pagando de INSS, que é a parte patronal para as empresas que estão no lucro presumido aí que tem que pagar, e do lucro simples, né? O Simples Nacional, as que estão enquadradas naquelas tabelinhas lá que não tem jeito, a pessoa vai ter que pagar. Então, a GFIP a gente fala de geração de FGTS e INSS. O prazo de entrega até o dia 7. Por que até o dia 7? Porque até o dia 7 nós temos que pagar a guia de FGTS, né? Então, pagamos dia 7, então temos que gerar até o dia 7. Passou, tem multa. Dia 7 não é dia útil, é um feriado, é um sábado. Temos que antecipar. Isso é importantíssimo, porque às vezes, venceu domingo, eu vou pagar segunda. Não, tenho que pagar sexta-feira. Não tem jeito, né? INSS a gente paga todo dia 20, e normalmente eu também antecipo INSS. É dia 20, dia 19, a gente está pagando aí, né? RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. A RAIS é importante, e não só para empresas que estão com funcionários em movimento. Existe a RAIS negativa para aquelas empresas que estão lá na gaveta, que você não faz nada com ela e acha que ela não vai te morder. Ela vai te gerar também uma obrigação acessória, né? A RAIS, nesse caso aqui, ela tem informação para controlar
o FGTS, né, estudos técnicos de identificação do trabalhador, que tem direito do abono salarial do PIS. Então, assim, essa aqui, agora eu coloquei dia 20/3, é a data limite para podermos entregar a RAIS. Esse é anual. DIRF. O que é a DIRF? A DIRF são a informação de tudo que eu retive, né? Imposto retidos na fonte, tanto de funcionários quanto de empresas que a gente recebe aquela nota fiscal lá que tem que pagar o IR e muitas das vezes a gente não paga o IR e também não informa que pagou o IR. Só uma informação importante, isso aqui cai na malha fina, tá? Isso é o que mais leva para a malha fina, é o maldito do DIRF. Recebi aluguel, o meu locatário, ó, viu, Danilo? Isso aqui é importante. Recebi aluguel de uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem a obrigação de fazer a retenção do imposto de renda, com base na tabela progressiva lá do imposto de renda da pessoa física. Ele reteve e fez o pagamento. Ele tem que informar na DIRF que fez a sua retenção. E você, na tua declaração de imposto de renda, você vai declarar que recebeu. Se a informação aqui, ó, que ele deu na DIRF não bater com a sua informação de imposto de renda, malha fina. Ponto. Tá certo? Isso é muito comum. É o que mais da malha fina que eu vejo é esse bendito desse DIRF aqui. Isso é muito sério, né? É muito importante que a gente não só faça a declaração, mas que a gente também recolha, né? Porque empresas fazem folha, ao invés de emitir o DARF para pagar o imposto ali de renda, muitas vezes ela não paga e aí a empresa é prejudicada por causa disso também, né? A DIPJ, Declaração de Informações Econômicas Fiscais de Pessoa Jurídica. O que acontece com a DIPJ? É como a nossa declaração de imposto de renda, né? Pessoa física. A diferença é que é jurídica. Então, até 2014, ano base 2013, nós tivemos a emissão da DIPJ. A partir daí, a gente já começa a utilizar mais o SPED, né? E aí, onde agora, 2015, ano base 2014, a DIPJ foi substituída pela escrituração contábil fiscal, né? Então, assim, as empresas que emitiam a DIPJ ano passado vão agora, esse ano, através do SPED, enviar a escrituração contábil fiscal. Lembrando que as empresas que fecharam em 2014, ou a empresa que teve fusão, cisão, elas vão enviar o DIPJ e não o ECF, né? Então, salvo essas empresas que fecharam em 2014, elas ainda mandam o DIPJ. Então, nós temos a ECD, Escrituração Digital Contábil. SPED, o que acontece com o SPED? É muito comum a gente confundir, né? Eu tenho que enviar o SPED. Eu não tenho que enviar o SPED. O SPED é um sistema público de escrituração digital, né? Foi criado através do Programa de Aceleração do Crescimento. Na verdade, esse veio também, esse sistema veio com esse Programa de Aceleração do Crescimento para que o governo tivesse as informações mais unificadas, né? Mais juntas e pudesse evitar esses riscos de fraudes, em que pese eles sempre estão aí buscando. Então, o SPED é um sistema que vai, através do SPED, ser enviado a escrituração contábil fiscal e a escrituração digital contábil e outras que estão em andamento, inclusive para fazer a unificação federal, municipal, estadual e municipal. Com certeza, o município vai demorar mais um pouco, mas logo, logo nós teremos municipal ali no SPED, né? DSPJ, empresas que estão inativas, estão paradas, nós precisamos enviar a DSPJ, Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica. Então, a partir deste ano, se eu não me engano, é 30 de março ou 31, eu anotei ali, as empresas que estão paradas, se tem empresa sua lá, e você não faz nada com ela, tem que enviar a DSPJ, né? DCTF todo mundo tem medo, é horrível a DCTF, porque é a que mais gera problemas, né? Então, você gerou imposto, os tributos, você não declarou na DCTF, você não declarou que pagou os impostos, você não declarou a data que pagou. Então, dá inconsistência, dá problema, e aí você tem que pagar multas, né? Essas multas benditas aí. DIMOB, Declaração de Informação sobre Atividades Imobiliárias. Por que eu coloquei esse? Porque é muito comum hoje a gente ver muitas imobiliárias, né? Então não é só abrir a imobiliária e ter lá o Cresce e vender o imóvel e pronto. Não, eu preciso ter essa declaração, fazer essa declaração anual das informações das receitas auferidas na imobiliária, né? Só pela atividade imobiliária que eu tive ao decorrer do ano aí, é a DIMOB. Para as empresas do Simples Nacional, é o regime simplificado de tributação. Você tem o DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que
eles acabam integralizando, reunindo, né, simplificando quase que todas as informações. Qual é o nome daquela declaração lá do DASM, como é? DASM. Então, aí você acaba simplificando as declarações, quer dizer, do Simples Nacional, fica muito mais fácil, mas ainda assim existem algumas outras obrigações. A DEFIS, Declaração de Informações Socioeconômicas Eficazes, e o empresário individual, está aqui, né, o DAS e o DAS-CIMEI. É uma confusão isso aqui. Esse negócio de obrigação acessória, gente, isso é coisa para contador. O que acontece com o DEFINS? O DEFINS, para as empresas de lucro no Simples Nacional, ela envia o DEFINS, que é para as pessoas jurídicas. O DANSME, CIMEI, são para as pessoas microempreendedor. Então, quando ele enviar essa declaração, a Receita vai saber se realmente ele está cumprindo a regra de 60 mil anual. Caso não, ele já perde o enquadramento. Bom, gente, o que é importante? Minha empresa está regularizada? A regularização da tua empresa passa por uma série de fatores. Desde contrato social, desde atividade, desde regras de tributação, regras de obrigações acessórias. São tantas regras que muitos empresários estão irregulares e eles sequer sabem. Eles só descobrem quando explode uma bomba. Aí explode uma bomba. Licitação. O cara participa de licitação, não consegue uma certidão. Pau. Aí ele descobre que está irregular. Eu tive um caso agora de uma das nossas empresas que estava numa outra contabilidade externa. Quando puxei para cá, eu tive algumas licenças de funcionamento vencidas, uma penca de coisa irregular que eu sequer sabia. Porque você está na contabilidade, você está acreditando que a contabilidade está fazendo tudo certinho. E às vezes não está. E você só descobre, porque aqui no Imbu, por exemplo, licença de funcionamento anual. Não basta simplesmente pagar, você tem que ir lá fazer o requerimento para poder ter a licença anual. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu gostaria de abrir, caso alguém tenha algum tipo de pergunta. Tá, no caso do MEI, que não chegou nem perto desses 60 mil, é obrigatório você fazer essa declaração? Sim, é aquele DASM-CIMEI, né? Sim. O DASM-CIMEI, você vai ter que fazer a geração das guias mensais lá, daqueles 40, 45 reais, depende da atividade. Mas aí isso é feito no contador? Não, direto pelo site lá, como é que é o nome daquele site? Site do empreendedor. O site do empreendedor lá. Aquele do Sebrae, né? Isso. Direto naquele site você vai gerar as guias para pagar. O MEI é a forma mais simples e você sequer precisa de contador, porque é tudo pelo site. Tudo pelo site. Lembrando que se não fizer, em fevereiro, você não consegue gerar guia para pagar o DAS. Aí você porque não ele consegue. bloqueia. Se em fevereiro você não enviou, que é o prazo, março, você não consegue pagar a guia desse ano. E tem multa? Não tem multa. Você só fica impedido, mas aí quando você gerar a guia, você vai ter que pagar a guia com Quem fatura até 60 mil, né, anual, está no MEI, tudo é feito pelo site. É tudo pelo site, você não precisa de contador. Você abre ela, movimenta, faz tudo pelo site. Inclusive gera guias de impostos. Quanto àquela parte, você falou dos sócios, né, administradores ou não. E se um sócio acaba colocando um procurador? O que é o procurador? O procurador é a pessoa que representa a ele. Tá? Então, quem é que assina ali é o procurador, mas ele assina em nome de quem? Quem que está administrando? Não é o procurador. Quem está administrando é o sócio. Ele apenas assina em nome do sócio. Mas tudo que o procurador fizer, ele está fazendo não em nome dele, está fazendo em nome do sócio que outorgou a procuração para ele. E ele recebe os mesmos direitos? Entra Não, no quadro... não, procurador não. Por quê? O procurador, ele apenas representa Agora, veja, se é um procurador que está trabalhando lá na empresa cumprindo jornada, é CLT. Né? Se é um procurador que está cumprindo jornada. Artigo 3º da CLT, habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade, ele é CLT. Vínculo empregatício. Se é um procurador que ele não trabalha, ele só assina o documento na casa dele, assina aqui para mim. Aí ele é apenas o procurador, não tem vínculo jurídico de CLT ou de sócio. Mas ele assina em nome do sócio. Tá? E quanto àquelas regrinhas do contrato e tal, ele entra para receber as cotas, tá lá Não, ele não recebe capital, nada. Também não fica nada. Ele não, porque ele está fazendo isso em nome do dono da empresa, em nome do sócio. Na realidade, ele acaba recebendo também. Se ele tem a procuração para poder assinar, ele dá recibo de quitações também. Então, não, mas ele faz tudo em nome do outorgante. É a mesma coisa, é o seguinte, ó, nós advogados, ô Manuel, nós temos procuração, mesma coisa, para representá-lo. Vou fazer o seu divórcio. Sou eu que estou me divorciando?
Não, eu estou fazendo o quê? Em seu nome o divórcio. O procurador, ele não faz no nome dele, ele faz no nome do outorgante, daquele que deu a procuração. Então ele assina pela empresa, não no nome dele, ele assina em nome do cara. No caso de empresa, o representado por ele, ou o representante dele, no caso, confundi. O cara que ortogou a procuração, ele recebe o prolabore? Sim, se ele é o administrador, é ele que tem o direito do prolabore. Independente de quem assinou, ele que é o administrador da empresa. E o procurador não tem direito a nada. Nada. A não ser que trabalhe, de fato, ele pode pedir o reconhecimento de vínculo, porque aí ele vai dizer, ó, eu sou procurador, mas eu trabalho. Mas pouco importa, se ele trabalha, ele também pode ser procurador e CLT. Mas ele lá trabalhando, ele não está representando o outro? Não, mas aí é regra da CLT. Se ele está com onerosidade, pessoalidade, habitualidade, subordinação, artigo 3º, é empregado, ponto. Pode chorar que foi isso aí. Ponto. Mais alguma? Danilo. A empresa resolve pegar 2 funcionários e colocar como sócio. Então dá lá tantas cotas. Isso nem acontece aqui no Brasil, né? E é obrigado a tirar ele como funcionário e passar ele a proprietário? Se ele no contrato social figura como sócio, sócio é. A não ser que aquilo seja uma fraude. Né? Eu coloco ele apenas como sócio, mas ele na verdade continua como empregado. Porque ele está lá só no papel. Isso é uma fraude. Isso é muito comum, a gente tem vários casos no escritório. O empregado amanhã ou depois, aí você vai lá e quebra a empresa e deixa um monte de dívida no nome dele. Ele vai procurar o advogado vai fazer, vamos entrar com uma ação para anular aquele contrato social. A gente tem várias ações no escritório assim, várias. Porque a gente anula para dizer, ó, isso aqui é uma fraude. Eu era empregado, eu não era sócio. Só que o cara me obrigou a assinar, eu tive que assinar. Mas eu continuei trabalhando como empregado e não como sócio. Eu era administrador, mas eu não tinha função nenhuma administrativa. Quem administrava era o cara, tanto é que eu dei uma procuração para ele. Deu para entender? Peço anulação no contrato. Não, mas se é uma coisa real mesmo, que vai dar parte Aí se ele é sócio, da empresa, se ele é sócio, ele tem direito a prolabore e distribuição de lucros, com base na participação no capital. Ele sai da CLT? Sai da CLT, obviamente, tem que sair. Tá legal. Não é automático não, tem que dar baixa. Não é automático não. Mas não é automático não, você tem que rescindir, né, e colocá-lo como sócio. Perfeito? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então vamos fazer só antes de terminar, pede para o pessoal... Tá. Bom, então eu gostaria apenas, antes da foto, gostaria de agradecer a presença de todos. Tá certo? Os certificados serão entregues pela Andressa, que é o final. Tá? Os certificados serão entregues. Os que vieram, que não deram, fizeram pré-cadastramento, ela vai enviar por e-mail ou retira lá no escritório. Então, em nome da diretoria da CIS, agradecer a MF por essa oportunidade. O objetivo da CIS é esse, é poder prestar serviço para a comunidade, esse é o segundo encontro que nós temos, e dizer que está aberto para outros encontros. Legal. Doutor. E a gente é que agradece a sessão do espaço. Muito obrigado a presença de todos, tá certo, gente? Obrigado.